Olá, amigos da engenharia, ou você que quer construir e quer aprender um pouco mais sobre a construção civil. Hoje nós vamos falar sobre um pouco de um caso de uma cliente que nos procurou, instalações elétricas. Quer saber um pouco mais? Continue neste vídeo. Roda a vinheta! Bem, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Rudine Rodarte, sou engenheiro civil. A intenção desses vídeos é trazer um pouco da minha experiência e dos meus profissionais que trabalham comigo para poder mostrar a obra de maneira em geral de uma forma mais simples, tá? E às vezes a gente tem no ao vivo algumas situações, igual no início, que a gente começou já sorrindo por conta de palhaçada aí na rua. Mas vamos lá. Bem, antes de mais nada, curta o meu vídeo, clica aí no sininho, porque constantemente eu estou fazendo vídeos sobre o assunto, sobre várias maneiras e vários assuntos relacionados à construção civil. Então, curte o vídeo, compartilha, tem mais informações na descrição do vídeo e vamos lá. Hoje o assunto é instalações elétricas. Aqui no caso está eu, o Anderson, que é o meu encarregado de eletricidade, tem muita experiência na área, já trabalhou em grandes construtoras como Odebrecht, mas ele não foi pego na Lava Jato, né? Graças a Deus. Honesto, mas tem muita experiência, trabalhou no aeroporto, no Galeão, na Reforma, aqui no estádio, e hoje está trabalhando na minha construtora. Graças a Deus tem um excelente profissional aí comigo na área de eletricidade. Bem, nós estamos aqui, é um prédio na faixa de 3 pavimentos, contando com térreo, e são várias salas, só que na época o proprietário buscou um escritório de projetos, acreditando que estava fazendo o projeto com um engenheiro, e na verdade estava fazendo com um cadista, e o cadista prometeu que teria um acompanhamento de um engenheiro, e na verdade o mesmo fez o projeto e botou um engenheiro para assinar. Infelizmente isso é uma prática recorrente, então você que está contratando, você que está iniciando uma obra, consulte a empresa que você está contratando, o profissional que você está contratando. É muito importante. Hoje tem o Google, uma excelente ferramenta, e também tem a minha empresa. Se você quiser me contratar, tem a minha empresa, acessa lá www.rrarquiteturaireforma.com.br. pode acessar o Google também, tem excelentes opiniões sobre a minha empresa. Mas vamos lá para o vídeo de hoje. Qual que foi o grande problema? Até que fez o desmembramento das salas de maneira correta para a época, tá? Porque hoje, dentro da legislação, a forma como foi desmembrado a individualização das unidades não passa, aqui no caso no Goiás, pela Enel. E se fosse... Pode entrar. Coisas de filmagem ao vivo, isso acontece, tá, pessoal? Aqui é um corredor. Tem uns quilinhos. Vou baixar aqui por conta do vento. Mas vamos continuar. E se fosse na SEB... Pera aí. Vai fechar? Não, é só por conta do vento, pode entrar. Ah, tá, obrigado. Por nada. Bem, vamos continuar. Se fosse na SEB também, que é em Brasília, que a minha empresa é de Brasília, e aqui eu estou prestando serviços de construção também no Goiás, não passa. E aí, qual foram os grandes problemas? Por não ter acompanhado o engenheiro no desenvolvimento do projeto, não fez o cálculo adequado da carga necessária para cada uma das salas.
E além da falta do cálculo da carga para cada uma das salas, também não colocou um mínimo que seria da fiação necessária. Mas eu vou deixar um pouco o Anderson falar do que ele encontrou e depois eu volto a falar das soluções que nós adotamos nas questões das instalações. Anderson, fala um pouquinho para nós aí. Boa tarde. Aqui o que nós deparamos aqui é uma instalação que foi feita, né? E como o Rudinho, o engenheiro Rudinho já tem falado, né, e eu reforçando, que às vezes muitos dos profissionais, eles trabalham com uma forma de fazer aquele famoso jeitinho brasileiro, o gato. Às vezes o engenheiro faz um projeto, determina a bitola do cabo, determina a amperagem, determina o disjuntor que tem que ser colocado, a forma que tem que ser feito, mas a maioria dos profissionais acha um jeitinho brasileiro de querer enganar o cliente, de querer enganar a engenharia. Não, e também tem a falsa economia, né? Porque é o seguinte, ó, aqui ó, aqui a gente vê que tem fio de 2,5 rígido. O pessoal tem a falsa impressão de que o fio rígido, por ser fio rígido, ele passa mais potência. Não é, a capacidade é a mesma, porque a bitola é a mesma. A diferença é que o rígido ele é rígido e o flexível é flexível, tá? Então, muito cuidado nisso. É o que acontece, você coloca um fio de menor densidade, além do risco de curto-circuito e vir causar incêndio, que a maior parte dos incêndios que acontece, igual aconteceu lá no... Provavelmente foi o que aconteceu no... Não, lá no negócio do Flamengo. No Ninho do Urubu. No Ninho do Urubu, no alojamento lá com ar-condicionado, provavelmente foi um mau dimensionamento dos ar-condicionados e deve ter entrado em curto por conta disso, tá? Isso é uma visão, assim, de fora. Não tive acesso a nada, mas normalmente ar-condicionado acontece por isso. É fiação menor do que a exigida pelo fabricante. E aqui no caso, quadros gerais individualizados com fios 2,5. Pessoal, isso aí é erro crasso e básico. Mas vamos continuar, fala um pouco mais, Anderson. É falta de acompanhamento, né? O engenheiro ele tem que estar presente na obra. Foi citado, o Rudinho citou muito bem a falsa economia. E aqui nós tivemos aqui duas lojas, né? Relógios dimensionados, colocados disjuntores, só que a fiação não era que condiz com a amperagem que estava tendo a loja. Então o que acontece? Em uma das lojas foram ligados lâmpadas, ar-condicionados, e quando a máquina do ar-condicionado, o compressor disparava, A condensadora? A loja sentiu o pico na energia. Então o que acontece? Quando você dimensiona uma carga que ela está inferior daquilo que você vai usar, acontece isso, um grande risco de que da fiação vir a pegar fogo, a fiação a não suportar a amperagem certa que é necessária para aquela devida capacidade que você está dimensionando. Isso. E nós tivemos que fazer aqui uma nova instalação. Solução é daqui a pouco. Bem, os problemas maiores que tiveram, que fez com que a proprietária nos solicitasse a nós essa correção, é que toda vez que dava pico, mesmo as lâmpadas sendo de LED, elas queimavam. E o pessoal falava, ah não, coloca no break, só de no break ela perdeu 4. Por conta que quanto fica dando... Pode ficar tranquilo. Então, como você fica dando constantemente esses picos de energia constantemente, o no break também ele não suporta. Ele com o tempo ele começa a dar problema. E outro grande problema é o chamado peso no bolso. Porque se você coloca a fiação menor do que a recomendada, você tem um consumo muito maior de energia, porque o fio aquece e ele, com o aquecimento, ele tende a reter mais energia. E aí você tem um consumo aí, às vezes, de até 40% a mais de energia, só pelo fator de você estar usando a bitola errada de energia, tá? Então isso aí é uma grande dica. Vamos partir então para a solução, para o vídeo não ficar muito longo? Vamos. Bem, a gente, junto com o Anderson, a gente inicialmente quebrou um pouco a cabeça, porque é normal quebrar a cabeça um pouco profissional. Por quê? A gente aqui tem vários quadros, como vocês podem ver, e a gente queria fazer tudo dentro da legislação atual. Mas dentro da legislação atual,
a gente teria que fazer muitas adequações, né? E a cliente teria que investir muito dinheiro. E como ela já está fazendo uma grande obra conosco, eu dei uma solução paliativa para que pudesse parar os picos de energia. Lembrando que também a solução partiu aqui do Anderson junto, foi pensamento em conjunto, tá? Então sempre que você é profissional, seja você engenheiro ou arquiteto, é sempre bom você estar pensando junto com a sua equipe, porque as soluções elas normalmente saem em conjunto, as grandes soluções. Então vamos lá. Então a gente pensou, por que não dá para fazer, além do custo, o que era o custo? Esses padrões, eles não estão mais adequados para a legislação atual, eles não passam. Então, eles estão registrados, está tudo certinho, mas se eu fizer alteração e passar, eles são monofásicos. Mas se eu for passar eles para trifásico, eu tenho que mudar todo o projeto, fazer um novo projeto e mudar toda a parte de padrão aqui, dessas caixas. Então, vão uma fortuna, uma verdadeira fortuna. E outro grande problema, porque como colocou a fiação menor, as mangueiras elas também ficaram menores. E aí, por exemplo, passar fio de 10 milímetros aqui, fala aí, Anderson. Não tem condições de você passar fio de 10 milímetros, sendo que a norma ela nos ensina que nós temos que usar fase, neutro e terra. Como é que nós vamos passar numa mangueira de 3/4, 3 fios de 10 milímetros? Não tem condições. Fazendo as curvas, mangueira embutida, você tem que procurar a caixa, a curva. A gente não sabe como que foi feito o sistema de mangueiramento dessa obra, desse prédio. Então assim, fica inviável. Fala mais alto, pode falar. Então, o que acontece aqui? Qual foi a primeira solução que nós tivemos aqui? Fazer ela externa, que é o que nós temos, que foi feito aqui. Então toda a parte de instalação a gente partiu aqui inicialmente, né? Fazendo a instalação de forma externa. Vou mandando para mostrar para ele. Pessoal, a gente tinha um grande problema porque já é um prédio pronto, as instalações já estão prontas, então você tem que passar para a parte interna. Então a gente passou de maneira externa tubulações rígidas e semi-rígidas. Por quê? É a melhor maneira. Quando você coloca... por que a gente não utilizou tudo semi-rígido? Porque com o tempo ela resseca. E o próprio peso dela em si, você acaba tendo que usar mais presilhas, mais abraçadeiras tipo copo. E isso acaba aumentando também o custo. Então você utiliza como o sistema misto aí como solução. E lá no caso, como a gente tem dois relógios, que é um para essa área aqui da loja e um para essa loja aqui, e é da mesma proprietária, o que nós fizemos? E ambas têm ar-condicionado, nós colocamos um relógio específico só para o ar-condicionado. Lógico, nós alteramos também, nós passamos nova fiação nessa tubulação de 16 milímetros para poder gerar economia de energia e também fazer a alimentação adequada dos equipamentos para chegar até no quadro principal, no quadro geral. Então, um quadro nós colocamos somente para as duas lojas, para fazer a alimentação dos computadores, das tomadas, das lâmpadas. Lógico, os quadros com cada um com seu circuito adequado, circuito de lâmpadas, de equipamentos, tudo dividido certinho, e um relógio específico só para os ar-condicionados. Então essa foi a solução paliativa, né, que nós adotamos de maneira assim mais prática e econômica, para que a cliente não pudesse vir nesse instante a ter que investir um grande valor para poder fazer a adequação. Mais à frente ela vai ter que, infelizmente, fazer essa readequação em todos os quadros, porque quando ela fez a obra, por ela não conhecer de fato um bom profissional, ela acabou contratando esse escritório e passou por isso. Então ela está tendo esse custo agora há alguns anos já de conta de luz a mais,
equipamentos que constantemente queimam, correndo risco de às vezes ter um incêndio, mas são coisas que a gente aprende com a experiência, né? Você quer fazer alguma ressalva? Então, aguardo vocês até o próximo vídeo e curta a nossa página, o nosso canal. Tem a nossa página também do Facebook, do Instagram. Vai lá, curte, divulga, para nós podermos sempre estar online aí, estar no ar. E toda semana eu estou publicando vídeos. Até o próximo vídeo, galera.